Bom, pessoal, hoje eu quero compartilhar com vocês uma interpretação minha a respeito de Gênesis 1, certo? Falando um pouco da criação, certo? Vocês vão ver que não tem muita explicação aqui, certo? É tudo muito vago, ok? Tudo muito sem uma explicação muito clara, ok? Então vamos lá, ó. Prestem bem atenção, certo? Ó, Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra, certo? No princípio criou Deus os céus e a terra, ok. 2 agora, ó. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, certo? Então o que está revelando aqui? Que a terra, ela era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e que o Espírito de Deus, ele pairava sobre a face das águas, certo? Ok, vamos para o 3 agora. Disse Deus, haja luz, certo? E disse Deus, haja luz, e houve luz, certo? Ele criou a luz, ó, tá vendo? 4 agora, ó. Viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas, certo? Então, Deus viu que a luz era boa e ele fez a separação entre luz e trevas, certo? Ó, e chamou Deus a luz dia e as trevas noite. E foi a tarde e a manhã o primeiro dia. Ó, o 6 agora, pessoal. E disse Deus, haja um firmamento no meio das águas, e haja separação entre águas e águas, certo? Aqui também, ó, aqui ele já separa as águas de águas, certo? As águas superiores das águas inferiores, ok? E daí fala aqui, ó, também, ó. Fez, pois, Deus o firmamento, e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das que estavam por cima do firmamento, e assim foi. Certo? Então até aqui, pessoal, ok? E por que eu estou mostrando todos esses versículos, certo? Todas estas passagens? Bem simples. Porque em nenhum momento, aqui, ó, eu vou voltar no início, ó. Em nenhum momento o Criador, ele fala, haja trevas, haja face do abismo e haja águas, certo? Em nenhum momento ele fala, haja trevas, haja face do abismo e haja águas. Então, da onde que surgiu estas três coisas? Da onde que surgiu as trevas? Da onde que surgiu esta tal face do abismo? E da onde que surgiu as águas? Em nenhum momento ele criou estas três coisas, pessoal, certo? Estas três coisas, as trevas, a face do abismo, as águas, elas já existiam antes mesmo do Criador, né, do verdadeiro, começar a criar tudo, certo? Estas três coisas, as trevas, a face do abismo e as águas, elas já existiam antes dele começar a criar, certo? Então quem que criou isso daí? Como que elas já existiam? Quem que criou, né? Perceba também que em nenhum momento ele disse haja trevas. Ele apenas disse haja luz, certo? Ó, Deus disse haja luz e houve luz. E ele também disse, depois que ele diz haja luz,
ele já diz logo em seguida, e fez separação entre luz e trevas, certo? Ele diz, viu Deus que a luz era boa e fez separação entre luz e trevas, certo? Ele já fez logo a separação entre a luz e as trevas, certo? Ele não disse haja trevas, para depois fazer a separação entre a luz e as trevas, certo? Ele já criou a luz e depois que ele criou a luz, ele já faz a separação da luz com as trevas, certo? E aí que tá, pessoal. Quem que criou as trevas, então? Da onde que surgiu estas trevas que estavam sobre a face do abismo? Como fala lá em Gênesis 2, né? Quem que criou isso daí, certo? Não faz sentido, pessoal. Tá vendo, São coisas que existiam antes mesmo do Criador começar a criar, certo? As águas mesmo, As águas, ele diz, haja separação entre águas e águas, certo? Esta separação entre águas e águas que ele fala aqui é a separação entre as águas superiores e as águas inferiores, certo? Ele fez uma separação das águas. Ele não criou as águas, certo? Ele não disse haja águas. Ele disse haja uma separação entre as águas, certo? As águas inferiores das águas superiores. Mesma coisa com a luz e trevas. Ele não disse haja trevas para depois separar a luz das trevas. Ele disse haja luz e depois que ele diz haja luz, ele já faz a separação da luz com as trevas, certo? Tá vendo, Então, a face do abismo, né? As trevas e as águas, elas já existiam antes dele começar a criar as coisas, pessoal, certo? Da onde que surgiu isso daí? Quem que criou isso daí, então, né? Não faz sentido isso daqui, certo? Tá vendo, e Deus chamou a luz dia e as trevas noite, certo? Tá vendo, pessoal, como não faz sentido dizer que o Criador ele criou tudo, que o Criador ele criou as trevas, que ele criou o mal, né? Como que ele criou então as trevas e o mal, se aqui já fala que as trevas já existiam e que ele precisou até mesmo separar as trevas da luz, certo? Como que ele iria, né? Como que vai separar duas coisas se uma destas coisas não existe, certo? Como que vai fazer uma separação de duas coisas se uma destas coisas não existe, certo? Tanto que aqui mesmo fala, ele precisou criar a luz para daí poder fazer a separação da luz com as trevas, certo? É o que eu estou falando, pessoal. Tá vendo como tem muita coisa que fica sem explicação, que fica muito vago, que fica muito sem lógica, certo? Né? A Bíblia ela diz que Deus é o criador de tudo, que Deus é, é o criador do universo e tudo mais, mas aqui mesmo em Gênesis está falando que a face do abismo, as trevas e as águas, elas já existiam, né? Elas já existiam antes mesmo do Criador começar a criar as coisas, antes mesmo do Criador começar a criar a luz, né? E tudo mais. Como é que fica agora, pessoal? Quem que criou então essas três coisas? Quem que criou trevas, face do abismo e águas, certo? O Criador não criou isso daí, certo? O Criador não criou as trevas. Ele apenas separou a luz das trevas, certo? Mesma coisa as águas. Ele não criou as águas. Ele fez uma separação entre as águas inferiores das águas superiores, certo? É uma separação. E depois ele coloca, né, a extensão, coloca o firmamento no meio, né? Igual tá aqui, tá aqui em Gênesis 6, e haja um firmamento no meio das águas, e haja separação entre águas, certo? É isso que ele faz, ele coloca o firmamento e a separação. Em nenhum momento ele disse haja águas, certo? Como é que fica agora, pessoal? Tá vendo, como ele não criou tudo, certo? Criou apenas algumas coisas, né? Complicado, pessoal, tá vendo?
Mas é isso, certo? É isso. Espero que você tenha entendido. E é isso. Obrigado por assistir.